Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 16, o versículo 5 e o versículo 6. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por mais esse dia na tua casa, na tua presença, e ouvir a tua voz, porque tu és o Deus que tem o controle, é todo poderoso, está no controle de tudo, todas as coisas, e tu és o Deus que transforma a fraqueza em força, a tristeza em alegria, o desânimo em ânimo. Ó Deus, em nome de Jesus, fala a tua igreja, começa a transformar os nossos corações, a retirar a tristeza, a fraqueza e dar uma nova vida. Coloca de pé, ó Deus. Assim oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Jesus, ele está falando aos seus discípulos que em breve não estaria mais com ele. Jesus, ele está falando, do final dos tempos. Jesus está falando que em breve o Filho do Homem seria entregue. E diante dessas palavras, Jesus fala: olha, eu estou dizendo, eu estou ensinando, e nenhum de vocês estão me perguntando para onde vais. E pelo contrário, em vez de alimentar a esperança, a alegria, porque Jesus ele veio para cumprir o plano de Deus, e Jesus está falando, vou para o meu Pai. Jesus estava ensinando o que iria acontecer. Em vez de eles colocarem a alegria, a esperança: Senhor, para onde vais? Eles estavam enchendo o coração com tristeza. Eles estavam, como Jesus está dizendo aqui, olha, em vez de vocês, pelo contrário, colocarem o foco para onde eu estou indo para Deus, estou indo para o Senhor, estou indo para ao lado do Pai, eles estão sentindo tristeza. Tenho dito essas coisas e a tristeza está enchendo o vosso coração. E na nossa vida, na nossa caminhada, quem nunca passou um momento que o coração está cheio de tristeza? Poderemos colocar outros sentimentos: desânimo, coração cheio de amargura, coração cheio de falta de esperança, de desânimo. Só que nessa manhã, Deus trouxe essa palavra. Por quê? Porque é um tempo que muitos estão tristes. Passamos aí momentos de pandemia, momentos de portas fechadas, momentos de desânimo, mas o nosso Deus, ele pode e ele muda história. O nosso Deus, ele faz com que o choro dure uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Muitas vezes passamos momentos de tempestade, de deserto. Os discípulos estavam enchendo o coração com tristeza, porque Jesus está falando: olha, não estarei mais convosco. E o verdadeiro discípulo sente, aquela dor, o Senhor não vai estar mais conosco. Diz aqui o versículo 7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus veio, cumpriu o plano de Deus, morte de cruz, seu sangue, participamos tanto no momento da Santa Ceia, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, seu corpo pendurado naquela cruz, sofreu, recebeu açoites, recebeu uma coroa de espinhos, aqueles cravos nas mãos, mas cumpriu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus fala: olha, era necessário, se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, ele não virá. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar aquele que consola, eu vou enviar aquele que enche, que preenche, e quando ele vier, olha só o que diz o versículo 8: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então os discípulos estavam com os corações tristes,
Só que agora Jesus está falando o que acontece conosco. Vem o Espírito Santo. Na tristeza, na dor, no luto, na perda, no momento difícil, coração cheio de tristeza, porque somos humanos, cheio de medo. Quantos sentimentos que nós estamos, expostos. Mas nós não podemos esquecer que, independentemente dos sentimentos, das situações, das adversidades que estejamos passando, o Espírito Santo de Deus está presente, consolando, confortando, fortalecendo, trazendo a verdadeira alegria. Essa é a fé, a esperança que o crente, o cristão tem. Se apega nos ensinamentos de Jesus, não apenas ouve, mas pratica e vive. Chora, chora. Sente dor, dói. Passa momentos difíceis, passa. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria não é a alegria dada pelo mundo, quando há o suprimento material, quando há o momento de falta de paz. Não é essa alegria. A verdadeira alegria está na certeza da nossa salvação, do nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então Jesus está falando, olha, quando ele vier, ou seja, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus, tem nas mãos as chaves da morte, do inferno, em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e veio o Espírito Santo. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, vem a descida do Espírito Santo, e quando ele vier, e veio, convencerá o mundo do pecado. E o versículo 9 ele diz, do pecado, porque não creem em mim. A incredulidade é um pecado terrível. Não crer, Jesus está falando que é um pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo vem e age, fazendo com que aqueles que não creem, se abrirem o coração, vão passar a crer. Vão sair desse estado de pecado, passam a crer, passam a ter uma conversão, porque tem um arrependimento, há uma conversão, há uma mudança de vida, há uma mudança do modo de agir, e passa a crer. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz que a incredulidade, o coração incrédulo, é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Vai citar, por exemplo, o povo de Israel no deserto, que os cadáveres ficaram ali no deserto por causa da incredulidade, murmuraram, não acreditaram que poderiam vencer os adversários e alcançar a terra prometida. Está lá em Hebreus capítulo 3, depois você leia. Então, quando nós vemos aqui, ele está dizendo, olha, o ministério do Espírito Santo, ele está nos ensinando aqui que nós temos que ser, abrir o coração. Por isso que ele diz aqui, olha, convence do pecado. E nós sabemos o pecado, um deles, a incredulidade, como Jesus está ensinando. Pecado, ele traz consequências severas, terríveis, O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o retorno, quem vive no pecado, quem escolhe a incredulidade, quem escolhe viver de acordo com as próprias emoções, de acordo com as próprias vontades, o salário é a morte, não é a morte física, que Jesus ensina, Jesus fala do juízo, e já vamos falar. Então é uma escolha, cada um tem a sua escolha, mas ele fala, Jesus ensina, aquele que comete pecado é escravo do pecado, então vive escravizado, não tem uma verdadeira paz, não tem, e estamos falando tanto a incredulidade como outros pecados, mencionados na Bíblia, práticas das obras da carne, Paulo diz que as quais quem pratica não herdará o reino de Deus. A tentação não é pecado, pecado é deixar a tentação ser consumada. Vem a tentação, combata. Vem a tentação, esteja ali lembrando que o Espírito Santo de Deus habita em vós, que hoje você é uma nova criatura, que hoje você não vive mais no curso desse mundo. Por isso que Jesus ele fala, vem o Espírito Santo, vem o Consolador, vem.
mas ele vai convencer do pecado. A Bíblia muito fala sobre o pecado, daria uma outra pregação. Jesus muito falou sobre o pecado. Aqui é um dos ensinamentos do Senhor Jesus, e que fala que o Espírito Santo convence do pecado, não apenas do pecado, mas também, ele diz aqui, da justiça. Diz o versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus aqui, ele está nos ensinando que o Espírito Santo convence, só que convencer não é obrigar ninguém a nada. Convencer, o termo usado, é apresentar a verdade do Evangelho de uma maneira clara. Apresentar a verdade do Evangelho de uma maneira que antes a pessoa não conseguia ver, perceber, e passa a ver, a observar de uma maneira clara, né, que as pessoas possam aceitá-la ou rejeitá-la. Isso é que é convencer. Olha, você não tem mais dúvida, cabe a nós escolher, aceitar ou rejeitar. Porque alguns confundem, ele vai convencer, não é obrigar, não é convencer, barganha, nada disso. Mas a pessoa vai ouvir, vai receber de uma maneira clara o Evangelho e vai de uma maneira, sem estar na dúvida, aceitar, abrir o coração, aceitar ou rejeitar de uma maneira inteligível, de uma maneira clara, porque é uma questão de opção. Nós vemos isso na Bíblia. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas o livre-arbítrio, a escolha é pessoal. Então, quando nós vemos aqui, olha, o Espírito Santo convence, ele vai mostrar de uma maneira clara. Olha, o pecado, o caminho de pecado é esse. Há o caminho largo, Jesus ensinou. Muitos passam por ele, mas no final é caminho de morte. Agora tem um caminho estreito, porque é um caminho de renúncia. É o caminho que Jesus fala, olha, quer vir após mim? O caminho é estreito. É negar a si mesmo, é levar a sua cruz, mas que lá na frente é o caminho que leva à vida eterna. Então nós vemos aqui Jesus dando um consolo, Jesus dando um ensinamento para os seus discípulos, porque eles encheram o coração de tristeza ao ouvir que Jesus não estaria mais com ele. Hoje, se você sente triste, porque você se acha sozinho, se sente sozinho, lembra que o Espírito Santo de Deus está contigo aonde você andar, aonde você colocar a planta dos teus pés, você jamais estará sozinho. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Justiça de Deus e o juízo. Então Deus, ele vai sempre agir baseado na sua justiça, que não é igual à nossa justiça. Por isso Jesus tanto falou, não julgueis para não ser julgado, na mesma medida que julgar, sereis julgados. E do juízo, Jesus muito falou do juízo, a Bíblia muito fala do juízo. Por exemplo, Jesus fala que naquele dia, uns serão colocados à direita, ovelhas, outros serão colocados à esquerda, como bodes. Uns vão ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós. Que dia é esse? O dia do juízo. Outros ouvirão, apartai-vos de mim para o fogo, que não vos conheci. Jesus muito falou do inferno, Jesus muito falou do juízo. Eclesiastes, capítulo 12, vai dizer que Deus vai trazer a juízo, capítulo 12, versículo 14, Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo fala do juízo. Vai chegar esse momento, por isso que ele diz aqui, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. E ele diz ainda, versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, se você estiver na direção certa, na direção correta, Jesus ele está falando, olha, vocês serão guiados em toda a verdade. O pai da mentira é o diabo. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos buscando, quando nós estamos priorizando, quando nós estamos com a prioridade certa, que é zelar pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Tiago capítulo 5, ele vai dizer, versículo 17, orai sem cessar, depois 18, em tudo dai graças, depois 19, não apagueis o Espírito. Então, quando nós mantemos essa chama, a presença do Espírito Santo de Deus acesa em nossos corações, você estará sempre guiado, você terá sempre uma direção, a direção da verdade. Jesus ensinava, em verdade eu vos digo. E ele diz o versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Agora a história começa a mudar. Jesus ele está falando, olha, mais um pouco, né, eu estou hoje com vocês, mas vocês não me vereis. Por quê? Vou morrer, vou ser colocado na cruz, só que mais um pouco vocês me verão. Os discípulos viram Jesus ressurreto, ressuscitado, estiveram com Jesus após ele ressuscitar. Então alguns dos seus discípulos, versículo 17, disseram uns aos outros, que venha a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, eu vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Aqui nós vemos que Jesus, ele conhece as nossas dúvidas, Jesus sabe, conhece as nossas necessidades, porque Jesus ensinou e os discípulos ficaram, olha, o que ele quer dizer, não estamos entendendo, estamos com tristeza no coração, ele está dizendo que um pouco não estaremos mais com ele, mas agora ele está dizendo que mais um pouco ele estará conosco. Aí Jesus vai e começa a perceber, né? Olha, percebendo que eles desejavam interrogá-lo, percebendo que eles estavam ainda com dúvida. Jesus não vai te deixar em dúvida, Jesus não vai deixar você perdido, perambulando, não, Jesus não vai deixar você, a vida te levando, não é nada disso não. Quem te leva, quem conduz, quem firma os seus passos é o Senhor. Às vezes a gente acha, né, que parece que está perdido, né? E agora, situação, busca Deus, busca a presença de Deus, busca a direção de Deus, e Deus vai responder, Deus vai direcionar. E aqui nós vemos, versículo 20, em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Mais uma vez, Jesus agora está falando, olha, vocês, meus discípulos que me amam, vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes, vocês vão lamentar, porque Jesus vai morrer, vai ser colocado naquela cruz, e aqueles que amam ao Senhor, aqueles que andavam com Ele, aqueles que estavam aprendendo com Ele, aqueles que tinham, né, o desejo e o amor de estar cada vez mais com Ele, iam para onde Jesus fosse, eles estavam indo, vocês vão chorar, e o mundo vai se alegrar, muitos vão zombar, muitos vão escarnecer, né? Os judeus vão estar alegres, porque por um momento curto, né, porque conseguiram crucificar a Jesus, muitos do povo, muitos que estavam balizados na religiosidade, né, fariseus, saduceus, escribas, que Jesus tanto combateu, hipócritas. Por um momento, enquanto os discípulos estavam tristes, em amargura, né, estavam ali, como Jesus está falando aqui, olha, né, no lamento porque Jesus morreu, alguns estão se alegrando. Mas ao terceiro dia essa história vai mudar.
no momento certo, esse momento de choro, no momento de que você esteja passando de tormento, de tempestade, no momento certo essa história vai mudar, você vai voltar a ser feliz, Deus vai colocar um novo cântico nos lábios. Talvez hoje você esteja como os discípulos, não esteja entendendo. Olha, qual o tempo, o que é esse um pouco? Um pouco nós vamos chorar, mas dentro mais um pouco nós vamos nos alegrar. Talvez hoje você não esteja conseguindo medir, não esteja conseguindo entender, compreender, colocar em um calendário, colocar em uma agenda, mas está no tempo de Deus, na hora de Deus, e você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar. Então aqui nós vemos, olha o versículo 20 que Jesus fala, em verdade, lembra que ele falou, vocês serão guiados na verdade? Jesus fala, chorareis, vos lamentareis, enquanto muitos se alegram, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu posso ouvir um glória a Deus? A sua tristeza, ela é temporária. Somos seres humanos, passamos momentos de tristeza, de adversidade. Jesus ensinou isso. Momentos de tristeza, quem não passa? Momentos de perda, momentos de luto, momentos de enfermidade, momentos difíceis, momentos que a porta fecha, momentos que o gigante afronta, enfim. Mas lembra que você pode entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Você lembra que o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Você lembra que você habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você começa a lembrar, se alimentar das palavras de Deus, e que o Senhor Jesus, ele diz, olha, ainda que vocês estejam tristes, lembra, guarda esse versículo, a vossa tristeza se converterá em alegria. É temporário. Seja sincero com as suas emoções. Seja sincero com o que você, o momento que você esteja passando. Se é momento de choro, chore. É momento de rir, ria. É momento de medo, busque a Deus. É momento de incerteza, busque, leia mais a palavra de Deus. Mas é momento de tristeza, lembra que uma hora vai acabar e ela vai se converter, vai mudar em alegria. É o que diz, por exemplo, o Salmo 126. Acompanhe comigo, deixa aqui marcado em João. O Salmo 126, 1, 2, 6, que é um salmo que nós lemos muito em momentos de gratidão a Deus, culto de ações de graças, momentos de testemunho, culto. Por quê? Porque a tristeza, Deus ele faz assim, aquela tristeza na hora certa, no momento certo, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ele muda em alegria. Olha o que diz o Salmo 126, um cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita, trazendo os seus feixes. Ainda que o povo tenha passado um momento de tristeza, ainda que tenha semeado em lágrimas, às vezes passamos momentos assim, ainda que tenha andando, chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo a sua colheita. Não é a tristeza que vai impedir você de colher, não é a adversidade, não é o momento enquanto você está semeando, chorando, talvez fraco, mas você está plantando, você está semeando, você está avançando, porque você confia em Deus, você crê que Deus ele restaura. É um momento de restauração. Você vai dizer: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por mim.
Olha até onde você chegou. Você está na casa de Deus, você está aqui, você está em casa, ouvindo um culto. Olha até onde nós chegamos. Olhamos para trás, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, mas também fazemos uma projeção para o porvir. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, ou seja, cremos que passamos momentos de altos e baixos, de tristeza, de alegria, mas Ele é o Deus que restaura, é Deus que dá uma nova vida e que grandes coisas Ele há de fazer. Não é o ponto final, o momento da tristeza, Jesus fala para os seus discípulos: hoje vocês estão em tristeza profunda, vocês estarão por um breve tempo lamentando aos prantos, mas a tristeza se converterá em alegria. Por isso que o salmista ele diz, olha, o Senhor ele vai restaurar a nossa sorte. Não é a sorte de Júnior, nada disso, não, é o momento, é a situação. Deus vai mudar a situação. O Senhor vai restaurar e você vai ficar como quem sonha, vai parecer um sonho, onde ninguém vai estar entendendo, você vai falar: eu entendo, a minha alegria não está nas coisas desse mundo, a minha alegria está em Deus, está no Senhor que me deu a salvação. Não é assim que Davi fala? Restitui a alegria da salvação. É a alegria que temos em Deus de sermos salvos. Restitui a alegria da salvação, e assim eu creio que a sua boca vai se encher de riso, a sua língua vai encher de júbilo, vai vir as adversidades, vai vir o momento de choro, mas também você vai falar, o teu nome eu proclamarei, eu me alegro em Deus, meu Salvador, e eu sei que estou semeando, estou ali trabalhando, estou ali dia a dia, talvez com lágrimas, mas vai chegar aquele grande dia que você vai colher com alegria. Por isso que Jesus está falando: em verdade eu vos digo, chorareis, vos lamentareis, muitos vão se alegrar com a sua tristeza. Porém, diz o versículo 20 de João 16, a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus dá exemplos. Por exemplo, versículo 21, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje, enfim, a tecnologia de dar ali um medicamento que venha atenuar a dor, não tinha o cuidado médico, então a mulher passava, como vemos lá desde Gênesis, multiplicarei as dores do parto. Hoje, com tecnologia, há ainda óbito de mulheres em momentos de parto. Imagina aquela época, exemplos na Bíblia, mulheres que faleceram, ali dando parto. Só que Jesus ele está falando, ainda que venha passar esse momento de medo, de tristeza, vai passar, a hora é chegada, mas depois que nasce um menino, não se lembra da aflição, você não vai se lembrar mais dessa aflição, você não vai se lembrar mais dessa tristeza. Agora que Jesus está falando, não lembra da aflição pelo prazer de ter nascido um menino. Ou seja, essa aflição, essa tristeza vai ficar no passado. Por quê? Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, uma nova história, um novo momento, uma nova vida. É isso que Jesus está falando. Vem a aflição, vem a adversidade, vem o choro, passe por ele, confiando em Deus, se fortalecendo em Deus. Mas lembra que vai passar, a tempestade não vai ficar chovendo eternamente ali no mesmo, não, vai passar e você vai jubilar, você vai se alegrar, você vai ter uma nova vida. Por isso que Jesus está dizendo, versículo 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Assim também agora, vocês têm tristeza, porque não verão mais, não estará mais convosco, a mim, o Filho do Homem, o Jesus.
mas novamente vocês o vereis, como ele diz aqui, versículo 22, e quando vocês verem o Filho do Homem, Jesus, ressurreto, ressuscitado, né, com Tomé, teve um momento de incredulidade, só vou acreditar se eu ver, né, tocar ali os cravos nas mãos, as marcas da cruz. Aí Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então ele fala, quando vocês me verem, né, quando vocês estiverem outra vez com vocês, a tristeza vai ceder, o vosso coração vai se alegrar, diz o versículo 22, e agora a vossa alegria ninguém mais poderá tirar. Não quer dizer que não venham outros momentos difíceis, não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo o seguinte, esse ponto que outrora te fazia chorar, que outrora te fazia, né, lamentar, agora vai ser um momento, vai ser lembrado como alegria. Vem outras adversidades, podem vir outros momentos, mas esse você venceu pelo poder de Deus, e a alegria de ter vencido isso, de ter superado isso, ninguém mais poderá tirar. Não é um estado de imunidade, não, agora você nunca mais vai chorar, não é isso que Jesus está falando, mas nessa vitória, nessa peleja, tem alegria, tem vitória, nessa luta tem vitória, e quando você chegar do outro lado, colocar os pés na terra prometida, essa alegria ninguém poderá tirar, vai ficar na sua história, vai ficar na sua memória, vai ficar no seu coração, que você venceu pelo poder de Deus, que Deus te fez vencer. Por isso que agora Jesus ele está dizendo, essa alegria ninguém mais poderá tirar. Versículo 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Versículo 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e eu vou para o Pai. Mais uma vez Jesus falando, olha, não estarei mais convosco, mas vem o Espírito Santo, e eu estarei lá, e tudo aquilo que vocês pedirem em oração ao meu Pai, Ele estará ouvindo, Ele estará chegando ao trono. Então, por isso que nós oramos em nome de Jesus. E eu encerro, versículo 31. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem aflições, tem momentos de tristeza, mas lembra que tudo é passageiro. Tem momentos de adversidade, mas a alegria que Deus vai te dar nessa vitória, ninguém poderá tirar. Você vai pular, você vai jubilar, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai testemunhar. E essa alegria ninguém poderá tirar. Vêm outras aflições, podem vir outras adversidades, como Jesus encerra os seus ensinamentos aqui nesse capítulo falando. Olha, no mundo passais por aflições, a hora é chegada, vocês sereis dispersos para a sua casa, mas eu não estou só, o Pai está comigo. No mundo passamos por aflições, mas nele você pode ter paz. Estas coisas eu vos tenho dito, não é para vocês ficarem tristes, não é para vocês ficarem desesperados, não é para vocês perderem a esperança, não é nada disso não, é para que vocês tenham paz em mim, tenham paz. E quem tem paz tem o consolo, porque a verdadeira paz, João 14, 27, se você voltar aqui 2 capítulos, Jesus diz, João 14, o versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto do meu Pai. Ou seja, Jesus estava todo o tempo falando para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos,
tem o Paracletos, tem a vinda do Espírito Santo, tem o Consolador, e eu vos deixo a minha paz. As palavras de Jesus são para que nós venhamos ter o que o mundo não pode dar, a verdadeira paz, que é o que Jesus pode dar. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. É a paz, como Paulo vai dizer, aos Filipenses, que excede todo entendimento. É a paz que o mundo pode estar em guerra, pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pode estar o gigante fazendo afrontas, pode estar tendo a ameaça de fornalha ardente, pode estar tendo a ameaça de cova dos leões, mas você tem paz no teu coração, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso, você serve ao Senhor Jesus, que tem toda a autoridade. Por isso que ele diz aqui, a tristeza encheu o coração, que foi o versículo inicial que nós lemos em João capítulo 16. Olha, a tristeza encheu o vosso coração. Pode ser que você esteja hoje, ou conheça alguém que esteja triste. Todos nós passamos momentos de tristeza. Jesus passou, Jesus chorou vários momentos, Morte de Lázaro, no jardim, próximo à sua morte, E aqui nós vemos, porém, a vossa tristeza, versículo 20, se converterá em alegria. Então esse é o processo. Quando nós estamos em Deus, estamos imunes às tristezas? Não. Pode vir a tristeza, mas lembra que no momento certo Deus está trabalhando, Deus está ensinando, você está crescendo, você no momento da provação, da adversidade, da tristeza, você está confiando em Deus, está aprendendo a ouvir a voz de Deus, a confiar em Deus. Aí lembra que você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai olhar para trás, você não vai tirar a mão do arado, porque Deus, ele muda o lamento em alegria, o lamento em baile, aquele corinho antigo, tu mudaste o meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Deus, ele vai transformar, a vossa tristeza se converterá em alegria, e essa alegria, a vossa alegria, ninguém, não está falando A ou B, rico, poderoso, o inimigo, ninguém poderá tirar a alegria no seu coração. Coloque-se de pé glorificando a Deus com alegria, aleluia. Quero fazer 2 orações nessa manhã, todos de olhos fechados, você que puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Primeiro convite, primeira oração que eu quero fazer. A palavra de Deus foi pregada, ouvimos as palavras, os ensinamentos de Jesus, passamos aflições, mas nele temos o bom ânimo. E a primeira oração que eu quero fazer é um convite, não meu, mas do Senhor Jesus. Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está aqui nessa manhã, você não veio aqui à toa. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Se você deseja participar dessa alegria, dessa verdadeira alegria, quer ter a certeza da salvação, o nome escrito no livro da vida, só há um caminho, Jesus, só uma maneira, crendo, acreditando, confessando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E se assim nessa manhã você deseja dar esse passo de fé, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, não é religião, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, mas é Jesus. Você que deseja confessar Jesus como Salvador, levante bem alto uma de suas mãos.
Ou você que esteve afastado da casa do Pai, deseja voltar à casa do Pai, levante bem alto uma de suas mãos, para que possamos orar por você. Se você, alguém que deseja, se você ouviu essa palavra, segundo oração, você que talvez esteja em casa também, coloque a mão no seu coração, confessando Jesus como Salvador da sua vida. Nós vamos orar. E a segunda oração, você que tem passado talvez por uma tristeza profunda, talvez tantos porquês, como aconteceu, não entende talvez algumas coisas, talvez um momento de tristeza que você não tem conseguido vencer, superar. Nessa manhã abra o coração, deixa Jesus converter essa tristeza em alegria, que a nossa alegria não está aqui nessas coisas passageiras, mas está em Deus, está no Senhor. Ele é a nossa alegria. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, nossos corações, que passamos tantas vezes momentos de tristeza, momentos difíceis, mas devemos lembrar que aqui tudo é passageiro, que Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso cântico, Tu és a nossa força, Tu és a nossa salvação. Ó Deus, vai tirando toda tristeza, vai tirando, ó Deus, toda amargura, ó Deus, todo medo, vai trabalhando, vai como o Senhor nos ensinou, ó Deus, transformando, convertendo essa tristeza em alegria, através de milagre, através, ó Deus, da direção vinda de Ti, conforme o Senhor quiser agir, conforme o Senhor quiser operar, seja através de milagre, seja, Deus, através de porta aberta, seja através, ó Deus, de ensino, de repreensão, faz conforme o Senhor quiser, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas cremos que essa alegria vai passar, cremos que, ó Deus, essa tristeza vai passar e a alegria ficará e ninguém poderá tirar. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está alegre, aplauda bem forte o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus.